Defesa da presidente afastada Dilma Rousseff chega à comissão do impeachment. Proposta que autoriza o uso de dinheiro depositado na Justiça para pagar dívidas públicas avança no Senado. Renan Calheiros anuncia reunião com governadores para discutir pacto federativo. E projeto elaborado por jovens senadores é aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. No último dia de prazo, a presidente afastada Dilma Rousseff apresentou a defesa do processo de impeachment. O texto pede a inclusão nos autos das gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Nesta quinta-feira, a comissão especial se reúne para analisar o cronograma apresentado pelo relator. Quem trouxe a defesa da presidente afastada foi o ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Em mais de 370 páginas, ele pede que a comissão do impeachment inclua no processo gravações da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Para Cardoso, os áudios demonstram que o afastamento de Dilma Rousseff foi um desvio de poder para enfraquecer a Operação Lava Jato. É a demonstração cabal que esse processo de impeachment não tem base, não tem fundamento. Ele foi realizado não para punir atos ilícitos, mas para afastar politicamente um governo, porque esse governo não servia àqueles que queriam que as investigações não prosseguissem. Elas dão base ao fato de que não há justa causa e que houve desvio de finalidade nesse processo desde o início, seja no momento em que o senhor Eduardo Cunha abriu o processo por não ter o apoio do PT para blindá-lo no Conselho de Ética, seja no momento em que as gravações mostram que houve uma grande conspiração política para que acontecesse o impedimento. E a comissão especial do impeachment se reúne nesta quinta-feira, às 10 da manhã, para votar o plano de trabalho do relator, senador Antônio Anastasia. O interrogatório da presidente afastada está previsto para o dia 20 deste mês. A votação na comissão especial seria no dia 27 de julho e no plenário do Senado no dia 2 de agosto. O advogado de Dilma Rousseff diz que não há prazo para a conclusão do processo. Há todo interesse da defesa em não procrastinar o processo, lhes digo isso. Agora, você fixar uma data a partir da qual ninguém mais produz prova, e se fatos novos acontecem, e se outras situações se verificam, isso não existe prazo final para conclusão de processo. Vai ser essa queda de braço. De um lado, aqueles que querem garantir o direito de defesa, o amplo contraditório e, consequentemente, o final do julgamento, e de outro lado, aqueles que estarão fazendo incidentes processuais, exigência de testemunhas, de laudos periciais, de chincana até, para evitar que o julgamento se conclua no prazo de 180 dias, o que ensejaria o retorno da presidente Dilma ao mandato. O senador Romário decidiu sair da comissão especial do impeachment. Ele será substituído por outra parlamentar do bloco Socialismo e Democracia, a senadora Lúcia Vânia, do PSB. O anúncio foi feito na sessão desta quarta-feira. O presidente do Senado decidiu arquivar, na sessão de hoje, o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Na denúncia, um grupo de 5 advogados pede o impeachment do ministro do STF, Luiz Fux, por conceder em decisão liminar auxílio moradia a magistrados no valor de R$ 4.377. Segundo eles, o auxílio concedido até para quem tem imóvel na cidade onde trabalha corresponde a R$ 1,5 bilhão no orçamento do judiciário. Os advogados também alegam que Fux teria impedido que o plenário do Supremo decidisse sobre o assunto. Essa situação dura mais de 600 dias e nada justifica que não haja a deliberação pelo plenário dessa questão. A Lei 1079, ela prevê que em caso de conduta patentemente desidiosa por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é possível então a formulação desse pedido no Senado, e a gente entende que essa situação fática que se apresenta, em que o ministro não se trata de um pedido de vista, se trata de uma liminar que ele mesmo deferiu, e que ele teria a obrigação de levar essa liminar a julgamento do plenário. Ele inclusive já foi instado a fazê-lo pelos seus próprios pares, né, em diversas oportunidades, e não fez.
fez. Nesta quarta-feira, o presidente Renan Calheiros anunciou aos senadores que decidiu arquivar a representação. Ele justificou que não cabe ao parlamento entrar nos embates entre as carreiras do judiciário. Os elementos trazidos pela denúncia transparecem uma propensão inadequada, que infelizmente vem se tornando recorrente no âmbito de ambas as casas do Poder Legislativo, de trazer ao Parlamento uma discussão de natureza restrita a uma agenda corporativa, ou seja, embates que se revestem basicamente de interesses de carreiras. Avança no Senado mais uma mudança na Constituição. A PEC dos precatórios permite aos governos o uso de dinheiro depositado na Justiça para pagar dívidas resultantes de processos judiciais. Uma das prioridades definidas na reunião de líderes, a PEC é uma cobrança de governantes que devem precatórios, dívidas dos governos com o cidadão que ganhou um processo judicial. Atende à reivindicação de inúmeros governadores do nosso país, aflitos com a situação grave por que passa as finanças dos estados, basicamente em razão da crise econômica. A PEC permite que governos estaduais, municipais e o governo federal usem 70% do dinheiro depositado na Justiça para pagar os precatórios. Isso nos processos dos quais os governos fazem parte. Vários estados brasileiros já usaram quase que a totalidade desses recursos. No caso de processos entre particulares, o texto original previa o uso de 40% dos recursos depositados em juízo. Muitos senadores eram contra e o relator mudou o texto. No sentido de reduzir de 40% para 20%, excluindo todas aquelas relações trabalhistas e também as de natureza alimentar. Mesmo assim, vários parlamentares não concordaram. O depósito privado não pode ser utilizado para qualquer investimento ou qualquer despesa pública. A PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno, com 51 votos a favor e 14 contrários. O segundo turno ficou para a semana que vem. 28 anos depois que a Constituição entrou em vigor, o Congresso Nacional regulamentou um mecanismo judicial previsto na lei máxima do país, o mandado de injunção. Por meio dele, o Supremo Tribunal vai ter regras para cobrar do poder público a garantia de algum direito que não tenha sido detalhado em lei. A proposta veio da Câmara. O relator no Senado foi Eunício Oliveira. Ele disse que desistiu de um projeto próprio para que a norma possa logo virar lei. Ele tem importância para o cidadão, porque o cidadão pode entrar com mandado de injunção e tem agora o amparo, da regulamentação para disciplinar onde cabe e onde não cabe mandado de injunção. Então nós estamos dando aqui o poder para o judiciário que é nosso de regulamentar. Então o Supremo ficava inclusive com dificuldade muitas vezes de dar ou de conceder um mandado de injunção porque não há regulamentação em determinadas matérias. Fazia por analogia. O senador Walter Pinheiro anunciou na sessão de hoje que está se licenciando para assumir a Secretaria de Educação da Bahia. Ele será substituído pelo primeiro suplente da chapa, Roberto Muniz, do PP. O presidente do Senado anunciou hoje que vai convidar os governadores para uma reunião com o objetivo de revisar o Pacto Federativo. O foco é aprovar a reforma do Super Simples, um sistema de tributação diferenciado para as micro e pequenas empresas, reunindo 8 impostos em um único boleto. Na próxima semana vamos voltar a conversar com os governadores para retomarmos a pauta federativa e discutir especificamente a atualização do Super Simples, que tem a senadora Marta Suplicy como relatora. É uma matéria muito importante para a retomada da economia e para a estabilização das empresas. A Comissão de Direitos Humanos quer ouvir ministros do governo Temer sobre a transformação do Ministério da Previdência em uma secretaria do Ministério da Fazenda. Foi aprovada também uma sugestão do programa Jovem Senador. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um relatório da senadora Fátima Bezerra favorável a um projeto criado pelos estudantes que participaram do programa Jovem Senador, edição 2015. A proposta prevê que a madeira utilizada em obras, edificações e serviços da administração pública seja de origem certificada.
como é dever do Estado manter as florestas protegidas e combater qualquer prática que desrespeite o meio ambiente e causem grandes impactos ecológicos, desse modo a utilização de madeira de origem legal para as obras e os serviços e as aquisições da administração pública contribui para o fortalecimento da exploração legal ao criar um grande comprador permanente que manterá a existência dessa produção e sua economicidade. Os senadores também aprovaram convites para que os ministros da Fazenda e do Trabalho esclareçam como fica a Previdência depois das mudanças no governo. O ministro do Trabalho é para discutir a visão dele sobre negociar sobre legislado, sobre terceirização, sobre trabalho escravo e também ver como é que ele viu essa questão de deslocarem o Ministério da Previdência, que era vinculado ao Ministério do Trabalho, para ser uma secretaria do Ministério da Fazenda. No Ministério da Fazenda é a mesma coisa, porque que ele acabou com o Ministério da Previdência, no caso, não sei se foi o ministro ou o presidente em exercício, acabaram com o Ministério da Previdência e transformaram numa secretaria, que eu chamo um puxadinho do Ministério da Fazenda. A sugestão do programa Jovem Senador vai ser transformada em projeto de lei e analisada pelas comissões permanentes do Senado. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu hoje o conteúdo do acordo firmado durante a COP21, no final do ano passado, em Paris. Os participantes da audiência pública também debateram as contribuições brasileiras para as metas definidas pelo acordo. Segundo os participantes da audiência pública, o acordo firmado durante a COP21 ainda não foi finalizado. Ele depende de um processo de regulamentação que se inicia na COP22, marcada para Marrakech em novembro, e deve terminar em 2018. Até agora, os parlamentos de 17 países ratificaram o Acordo de Paris. São necessários pelo menos 55. Mas existe uma outra condição para que o acordo vigore. Os países participantes precisam representar 55% das emissões dos gases de efeito estufa em nível global. Segundo os especialistas, este percentual só será atingido caso Estados Unidos e China ratifiquem o acordo. Os dois países sozinhos representam 37% das emissões do planeta. O secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente afirmou que o Brasil está se antecipando à regulamentação do acordo. É importante frisar que a implementação da INDC, o próprio nome INDC, é a contribuição nacionalmente determinada pretendida. Então, a contribuição é nacionalmente determinada. Então, a gente não precisa esperar o processo de regulamentação pelo Acordo de Paris, nem precisa esperar a entrada em vigor do Acordo de Paris, porque ele é nacionalmente determinada e eu posso imediatamente implementar a INDC. O representante da organização não governamental Brasil no Clima e ex-deputado federal Alfredo Sirquis explicou que o Acordo de Paris prevê revisões das metas dos países a cada 5 anos para tentar frear a trajetória de aquecimento do planeta. Ele lembrou que 2015 foi o ano mais quente da história e 2016 apresenta o mesmo cenário. Digamos que todos os INDCs que foram anunciados pelos 190 e poucos países no ano passado sejam religiosamente cumpridos em 2030. Ainda assim, nós iríamos ter 15 gigatoneladas, 15 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa naquele ano, acima do limite que os cientistas dizem é necessário para assegurar uma trajetória de não aumento acima de 2 graus da temperatura. Entre as metas assumidas pelo Brasil está o objetivo de atingir 45% da matriz energética baseada em fontes renováveis até 2030. O senador Fernando Bezerra destacou a importância do setor dentro de um plano de mudanças climáticas. O avanço que se deu em termos das energias limpas, no caso da presença da energia eólica na nossa matriz, dos primeiros passos que nós estamos dando em relação à energia solar, do apoio que se dá ao programa de geração de energia através de biomassa, mas recentemente nós também cometemos alguns equívocos, que foi a implantação de um parque térmico, de usinas térmicas com combustíveis altamente poluentes. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.